Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Você quer acompanhar todos os lances que acontecem na Conmebol Libertadores, lances ao vivo, então baixe já o OneFootball. O link está na descrição do vídeo, você faz aí o download, tem aí tudo na palma da sua mão, lances ao vivo da Conmebol Libertadores e após as partidas você pode acompanhar os melhores momentos e o melhor de tudo que é de graça com o OneFootball, link na descrição do vídeo. Galera, vamos falar sobre esse junho do Flamengo, né? Para muitos flamenguistas, um histórico inclusive do clube, sobretudo com esse comando dessa gestão do Flamengo, o ano começa agora. A partir de junho, o ano começa para o Flamengo, é quando ele tem um outro treinador, normalmente é mais próximo às oitavas de final da Libertadores, é quando a gente fala que as coisas começam, inclusive no dia 1º de junho, nós estávamos lá no Maracanã, a gente até acabou brincando ali na live, né? Desejando feliz ano novo ao torcedor rubro-negro, ele sabe, entende e compreende como é feito esse planejamento do Flamengo, que também passa por reforço, né? O mercado do Flamengo, ele acaba entrando nesse mercado de transferências com um mercado europeu, né? Que é no meio da temporada aqui no futebol brasileiro. Então, chegamos em junho, início da temporada do Flamengo. E o mês de junho, que começa, né, com uma importante vitória do Flamengo, vencendo o Fluminense por 2-0, agora tem uma sequência de jogos no Maracanã, clássico, jogo pela Libertadores, então é fundamental. Vamos passar um pouquinho por esse calendário, que pode ser um calendário fundamental e de suma importância ao Sampaoli, algo que assim, para ele tentar explorar e usar ao máximo, porque tem a data FIFA. Vamos chegar lá. Amanhã no Maracanã, às 8 horas, o Flamengo enfrenta o Vasco. O mando de campo é do Vasco, contudo o jogo é no Maracanã. É um jogo muito importante para o Flamengo. Alguns colegas do GE acabaram ali divulgando uma possível escalação que seria um Flamengo titular, mas outros colegas e no bastidores a gente sabe que há o interesse do Sampaoli em tentar rodar um pouco mais o elenco, botar jogadores que não estão experimentados assim, mas de qualquer forma a gente vai ver Flamengo 8 horas contra o Vasco. Há uma necessidade de vitória para o Flamengo encostar na ponta da tabela, porque a rodada que já começou, né, o Botafogo perdeu fora de casa, então é uma oportunidade para o Flamengo se aproximar e, evidentemente, também aproveitar a má fase do seu arquirrival do Vasco para tentar vencer 8 horas, 7-5. Chega junto aqui pra gente fazer o nosso pré-jogo, você junto aqui com a gente vai se esquenta lá com imagens direto do Maracanã, chega junto então, já deixo o convite pra você. E que calendário é esse do Flamengo? Como vocês veem na imagem, já começou, né? Nós estamos aqui no domingo, no dia 4, amanhã então, dia 5, segunda-feira, o Flamengo enfrenta o Vasco, e aí no próximo dia 8, quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Racing no Maracanã, um jogo que é fundamental o Flamengo vencer para buscar ali essa classificação. De qualquer forma, nesse calendário, a gente vê que tem quase ali 10 datas FIFA, é um momento ali que vai pausar, não haverá jogos nesse inteirinho. Contudo, a primeira crítica ao calendário, ela tende a existir. Apesar de ter quase 10 datas FIFA, quer dizer, não haverá jogos nesse intervalo, o Flamengo fará 7 jogos no mês de junho, com 10 datas a menos. Então já começa a insanidade, né, dessa formatação desse calendário que passa pelo futebol brasileiro, que joga-se muito e, consequentemente, se prepara pouco. E aí que passa, né, pelas escolhas, né, do Flamengo, dessa troca o tempo inteiro, você tem que se construir, você tem que reconstruir, isso atrapalha demais. Então é apenas um dos indicativos, né, desse planejamento do Flamengo, como ele é feito, e o calendário, ele evidentemente, ele se torna um desses adversários e é desafiador para o treinador. Então, olhando aqui a ótica, né, desse calendário, o Flamengo jogando com o Vasco no dia 5, dia 6 tem treino do Sampaoli, que é aquele treino um pouco mais moderado, né, dentro dos aspectos. É complicado a gente tentar entender um pouco dessa metodologia do Sampaoli, que em alguns momentos ele faz um treino intenso após o jogo. De qualquer forma, tem treino no dia 6, na quarta-feira, no dia 7, na véspera, também é um treino moderado, né, lembrando sempre dentro desse aspecto de qualquer metodologia. Véspera de jogo não é o treino com a mesma intensidade. O Flamengo ainda faz um treinamento no dia dos jogos, aí tem muita curiosidade, né, do torcedor, porque meio que sai desse trivial. Treinamento no dia de jogo. Então, galera, é um treinamento que passa um pouco mais parecido. Quem assiste as nossas lives sabe mais ou menos o que a gente está falando. Aqueles minutos que excedem a partida, vai começar, antes de começar, tem aqueles minutinhos de aquecimento, que é bola parada.
Esse treinamento do São Paulo nos dias de jogos, os jornalistas eles acabam trazendo de uma outra forma e vocês não têm essa real dimensão do que é. É mais isso, tá? É treinamento de bola parada, são circunstâncias um pouquinho mais pontuais e mais indicativas, tá? E exercícios um pouquinho mais visuais, porque a preparação, de fato, com aquela intensidade já foi feita durante a semana. Então esse treino do dia, quando tem essa possibilidade, é mais algum ajuste e principalmente, em vez de mostrar em vídeo, o Sampaoli leva a equipe pro campo, longe de ter a intensidade de treinamento daquela questão do morfociclo, tá? Importante a gente passar. Então no dia 8 enfrenta o Racing, dia 9, possivelmente, treinamento, dia 10, sábado, treinamento, dia 11 no Maracanã, mais um jogo no Maracanã, nessa sequência que o Flamengo tem, né, de jogos no Maracanã, o Flamengo vai e enfrenta o Grêmio no Maracanã. E aí começa a partir do dia 12 até o dia 20, data FIFA, né? Compromissos da seleção. Pulgar foi convocado para a seleção chilena, Vidal convocado para a seleção chilena. Na seleção uruguaia, felizmente, o Arrascaeta não foi convocado pelo Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa vai colocar jogadores menos experimentados, né, na seleção. O Varela foi convocado, fica integrado ao grupo do Flamengo e não faz jogos, né, com uma outra metodologia, com uma outra ideia, questão física, inclusive, né? Então foi muito bom, foi muito positivo essa informação do Arrascaeta não ter ido para a seleção. Então a gente vê aqui datas FIFA, dia 21, os jogadores já se recuperam na seleção brasileira, e aí, infelizmente, né, o Ayrton Lucas e o Pedro acabaram sendo convocados, né, vão lá fazer esses jogos, tem esse compromisso. Uma pena, para o Flamengo, esse calendário, ele é, de fato, ele tem conflitos de interesses, né, e quando a gente pensa unilateralmente ao Flamengo, é ruim ter jogador convocado, a verdade é essa, pro aspecto, né, esportivo. Dia 21 tem a véspera, e aí, jogo fora de casa, no dia 22, normalmente é um jogo chato, né? O Red Bull Bragantino, apesar de não estar numa excelente fase, mas sempre é um jogo um pouquinho mais complicado. E aí tem dia 23, possivelmente, a viagem, né? E aí a gente tá falando praticamente não tem treino. Dia 24, treino moderado. 25, o Santos, na Vila Belmiro. E aí começa a última semana de junho e a preparação para o então último jogo da primeira fase da Copa Libertadores, no dia 28, contra o Alcas no Maracanã, um jogo que o Flamengo terá a obrigatoriedade de vencer a equipe, a frágil equipe do Alcas no Maracanã no dia 28. Então a gente pega aqui nesse calendário, trabalhar nessa data FIFA. Então o São Paulo terá o privilégio, evidente que haverá alguma folga ali encaixada, até para, né, pela forma ali do calendário, haverá, mas o Flamengo ainda não divulgou, mas trabalhar esse time. Trabalhar o time, trabalhar alguns aspectos, trabalhar individualmente, trabalhar coletivamente. Infelizmente, eu lamento muito pela ausência do Ayrton Lucas, do Pedro e do Pulgar. Infelizmente, não estarão disponíveis nessa data FIFA, que é onde o São Paulo vai ter um luxo nesse calendário de poder aplicar suas ideias. O torcedor acaba sempre brincando, vai ter tempo para treinar, eu tenho medo. Brincadeiras à parte, é necessário. O torcedor precisa ter, evidentemente, essa consciência, né, desse aspecto, que esse time precisa ser treinado, precisa ser experimentado, precisa rodar, as ideias precisam ser melhores assimiladas, porque agora sim, né, começa a temporada pro Flamengo, como a gente vê, entrando nesse final agora no segundo semestre, é quando o Flamengo aciona o seu interruptor. E para levantar as taças, vai melhor do que nunca, precisa aproveitar esse tempo e esse equilíbrio que a data FIFA pode vir a dar. Trabalho pro São Paulo. Um forte abraço a todos vocês. Então amanhã no Maracanã, 7h05, estaremos juntos lá na tribuna, acompanhando tudo que acontece no Maraca, clássico Flamengo e Vasco. Um forte abraço a todos, se cuida, a gente se vê. Tchau, tchau.